que vai fortalecer o nosso coração, que nós precisamos em todos os dias, em todo o tempo, da palavra que refrigera a nossa alma, da palavra que nos fortalece, que nos ajuda. Eu quero compartilhar com você, é um texto bem conhecido, Filipenses, capítulo 4. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 13. Vamos ler o 10 também, para a gente entender o contexto. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, fala conosco através da tua palavra. O Senhor já desde o início está palestrando, está ministrando aos nossos corações. Que a tua palavra possa encontrar uma terra fértil nos nossos corações. Queremos receber a tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito, dos ossos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. A tua palavra, ela vai no mais profundo do nosso ser, e é o que nós queremos viver nessa noite, que a tua palavra alcance, Senhor, o nosso coração no mais profundo, e que traga também transformação a partir do que ouviremos, a partir do que receberemos, ó Deus, a tua palavra, que haja transformação em nossas vidas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse versículo, é bem conhecido, não só pelos crentes, até pessoas não crentes, que não têm, às vezes, nem conhecimento, da palavra, da Bíblia. Falam esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. É comum nós vermos estampado em camisa, é comum nós vermos em alguns adesivos, naquelas frases do para-choque dos caminhões. É muito comum esse versículo nós vermos e termos o contato com ele. Mas o que às vezes as pessoas querem expressar, querem dizer, do tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas pessoas têm a compreensão desse versículo como uma frase que traz ou que transmite um empoderamento. Nós estamos vivendo esse tempo de tudo que o povo está tudo querendo se empoderar, Tudo querendo ter a sua posição. Não, eu me mantenho, eu estou empoderada, sou eu quem administro, sou eu quem dou as ordens, sou eu quem cuido, Sou eu quem dou conta das coisas, sou eu que tenho o controle das coisas. Enfim, o que dizem hoje, o chamamento hoje da sociedade é que sejamos pessoas empoderadas. E esse versículo traz muito isso na concepção de muitas pessoas. E nós vemos que, na realidade, Paulo, escrevendo essa carta aos Filipenses, ele não estava em um lugar de empoderamento. Ele não estava vivendo uma situação de que pudéssemos olhar para ele, não. Ele é o cara, aquele apóstolo, ele só vive empoderado. Pelo contrário, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava na prisão.
A maioria das cartas escritas pelo apóstolo Paulo foram na prisão, em um lugar de nada de empoderamento, em um lugar de nada que você tem o controle da situação, o controle das coisas. É muito pelo contrário. E nós precisamos compreender o que é que Deus quer falar conosco através desta palavra. Qual é a mensagem que Deus queria trazer, a mensagem que Deus gostaria de falar para os filipenses, mas que traz para nós hoje, de entendermos que nós podemos viver essa palavra, mas em um conceito totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ouvir, do que a maioria das pessoas pensam acerca disso. Porque quando se coloca, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, está dizendo que a pessoa pode tudo, eu posso conquistar, eu posso ganhar, eu posso avançar, eu posso prosseguir. Ninguém me segura, Daniel, porque eu posso tudo. Vem em mim, porque eu posso tudo. Mas não é isso, Jéssica, que a palavra traz para nós. Nós precisamos avaliar o contexto. Em que momento foi escrito? Nós precisamos avaliar o que antecedeu para que ele pudesse estar falando isso, para que o apóstolo Paulo pudesse estar falando isso, antecedeu o que ele estava vivendo, né? E Paulo, ele traz uma revelação das circunstâncias que estavam o rodeando naquele momento, as circunstâncias que ele estava vivendo naquele momento, até ele chegar a esse versículo do poder todas as coisas. Como nós lemos, nós vemos ele falando que ele estava muito alegre, muito feliz em Deus, porque ele estava vivendo uma lembrança de saber que os filipenses se lembraram dele, a igreja de Filipos se lembrou dele, ele estava na prisão, né, mas eles se lembraram dele quando eles mandaram para ele ajuda, né, porque naquela época eles precisavam pagar por muitas coisas na prisão. Não era essa moleza como é agora, vai lá para a prisão, come, bebe do melhor, tem tudo, né? Pelo contrário, eles tinham que pagar, eles precisavam de ter recursos. E as igrejas o ajudavam, e a igreja de Filipos fez isso. Eles enviaram para o apóstolo Paulo uma ajuda e ele, agradecido, alegre no Senhor, ele falou assim, que bom reviver essa lembrança, porque vocês se lembraram de mim, né? Eu sei que vocês já fizeram isso outras vezes, não é a primeira vez, mas vocês não tiveram a oportunidade, e eu não tive a oportunidade de falar para vocês, de poder agradecer a vocês, de poder fazer isso um memorial de uma lembrança daquilo que eu pude estar vivendo. E ele falou, olha, mas eu não estou falando disso, não é por conta da necessidade que eu tenho do dinheiro, não é por conta de olhar e ver que eu posso estar feliz em Deus porque vocês estão me dando um retorno, não. Eu não falo isso por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Eu já aprendi a estar feliz, a estar alegre. Eu já aprendi a ser grato com o que eu já tenho. Então, com isso, ele já está dizendo que houve, né, um processo acontecendo na vida dele quando chegou aquela ajuda para ele. Ele já estava vivendo um processo de tempos ali na prisão, né, de sendo ali sustentado na prisão, mas ele pode estar falando o seguinte, olha, eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Quando ele diz que ele aprendeu, ele está dizendo o seguinte, olha, eu já vivi experiências as quais elas trazem para mim um aprendizado. Eu estou aqui, mas eu aprendi muita coisa. Eu estou aqui, mas houve um aprendizado, eu consegui receber diante de todas as circunstâncias que eu já pude viver, houve em mim um aprendizado. Então, existem coisas que vão passar e que eu vou olhar e vou saber que eu posso suportar muitas coisas. Eu já sobrevivi,
Eu já padeci muitas vezes, mas eu aprendi a me contentar. Com Paulo, nós podemos aprender que nós podemos viver as nossas circunstâncias, viver situações, e dessas situações e dessas circunstâncias nós tirarmos um aprendizado. Na realidade, essa é a intenção de Deus. Quando Deus traz para nós, quando Deus permite que nós passamos por algumas lutas, Jennifer, quando nós passamos por alguns problemas, quando nós estamos, às vezes, nos sentindo perseguidos, angustiados, o que Deus quer fazer com isso que nós estamos sentindo é tornar em aprendizado e fazer com que nós possamos passar por isso. Ter a condição de passar pelas situações e sobreviver. A intenção de Deus é essa intenção, quando Paulo diz, olha, eu aprendi já diante das circunstâncias. Então, o que eu tenho hoje, eu já consigo ser grato, o que eu tenho hoje já é suficiente, o que eu já recebi já é suficiente, porque eu tenho aprendido. Aprender é com experiência e vivendo essa experiência. Quando nós estamos na escola, né? Tem alguns que ainda estão na escola aqui. O objetivo das provas é mostrar se você já aprendeu o conteúdo, certo? Vocês vão recebendo a matéria, né? Vai estudando, o professor está ali, vai instruindo, vai ensinando. Chega aquele dia terrível da prova, que é uma coisa que eu acho que a maioria não gosta disso, né? Dá qualquer coisa, mas não dá prova para a gente, não. Né? Não vem fazer uma avaliação, não, porque eu vou ficar no estreito, eu vou ter que estudar muito, aquilo que eu não aprendi, enfim. A prova tem esse objetivo do professor saber se você aprendeu o conteúdo que foi dado. E quando a gente fala em experiência e aprender através da experiência, vivendo isso, é isso que nós queremos dizer. Que quando nós passamos por alguma provação, o intuito é que essa provação se torne em uma experiência vivida. Que eu não precise passar por ela novamente, que eu não precise repetir de ano, mas que o que eu já recebi seja o suficiente para que eu passe pelaquela provação, tendo uma experiência já vivida. Para que lá na frente eu possa até mesmo ser alguém que possa dizer para você, se você estiver passando a mesma situação, dizer para você, aguenta firme, porque isso vai passar. Para isso servem as provações, para que nós possamos aprender com experiência, vivendo-as. E ele faz uma relação de circunstâncias que ele estava vivendo. Mas ele diz que ele sabia conviver com aquilo, sabia administrar. E ele disse, olha, eu sei estar abatido, ou eu sei ser humilhado, eu sei também ter abundância. Eu sei o que é padecer fome, eu sei o que é ter fartura, mas eu sei também o que é ter escassez. Eu já aprendi a conviver com isso, já aprendi a padecer muitas necessidades. Eu já fui instruído para isso. Sabe, o que muitas das vezes acontece é que nós não conseguimos alcançar essa instrução. E ele deixa muito claro, olha, eu fui instruído para tudo isso. Não tem que aquilo chegou em uma boa hora, mas que, na verdade, se também não chegasse, você conseguiria administrar. É isso que ele estava dizendo. Olha, eu já me contentei, eu já aprendi, né? Eu já fui instruído, eu já fui habilitado para que eu pudesse passar por tudo isso. Sei passar por fome, sei padecer, sei ter muito, sei também ter pouco, sei o que é ter necessidade, sei o que é passar fome. Antes dele declarar esse versículo tão empoderado nessa vida,
Ele começou a relatar, olha, eu sei ser abatido. Às vezes sou abatido, às vezes sou humilhado. Eu sei também ter abundância, eu sei também o que é ser honrado. Eu sei o que é ter fartura, mas eu sei também como é ter fome. Aí ele vem trazendo toda a instrução que ele recebe, que ele adquire, que ele passa a ser habilitado para que ele possa declarar o versículo 13 do capítulo 2 da carta de Filipenses. Que a maioria das pessoas só conhece esse versículo, isolado. Mas ele vem acompanhado dessa experiência do apóstolo Paulo. Ele vem acompanhado de tudo que ele já havia vivido. Ele vem acompanhado de naufrágios que ele já viveu, de perseguições que ele já havia vivido, de prisões, inclusive ele estava em uma prisão. Mas ele quis colocar ali somente aquilo que, na verdade, aquela ajuda poderia dar para ele, proporcionar a ele. E por isso ele fala dessas coisas que são em questões de fome, de necessidade. E ele coloca, olha, eu já aprendi, eu já fui instruído. E como eu já fui instruído, eu posso dizer que as lutas, que as provações, que as privações que muitas das vezes eu passei, não é para matar. Não tem, às vezes, provações que vêm que a gente fala, acabou. Agora não tem jeito mais. É o fim. Ó céus, ó vida. Existem provações que, às vezes, a gente chega nesse lugar, Grazi, de achar que é o fim. Dessa eu não vou passar. Existem privações que nós passamos, falta, às vezes, de alguma coisa, que nós achamos que é o fim do mundo. É o fim do mundo. Não, isso não poderia estar acontecendo. Não, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro. Tudo bem, você é isso tudo. Mas junto com essa herança que você é herdeiro, junto com essa filiação que você é filho de Deus, também vem a palavra dele dizendo para nós que nós teríamos aflições nesse mundo. E que nós passaríamos, sim, Samuel, por privações. Mas isso tudo não é para nos matar, entende? Não é para que a gente morra, Tiago. Pelo contrário, é para que nós nos tornemos instruídos, para que nós possamos verdadeiramente olhar para as situações e suportá-las. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que a palavra diz. O poder, todas as coisas, o que Paulo pôde fazer, o que Paulo pôde viver, as experiências que ele teve, as privações que ele teve, para ele foram suportáveis. Porque ele descobriu um segredo. E para mim e para você não precisa ser diferente. Não precisa achar que é o fim de todas as coisas. Não precisa achar que você não vai conseguir passar por isso, imaginar alguma coisa muito ruim acontecendo e que você não suportaria viver. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Dias difíceis. Parece que a coisa está mais leve, mas, na verdade, não está. É uma camuflagem desse tempo que nós estamos vivendo. Mas a realidade é que, desde março de 2020, nós estamos tendo muitas privações na vida. Privados de fazer as coisas do cotidiano. Privados de estar com outras pessoas. Privados de poder celebrar com outras pessoas. Privados, muitos, de filhos não poderem ver os pais idosos, porque mesmo com a vacina, ainda se precisa ter cuidado. E por fim, muitas coisas têm acontecido e nós passando por essas privações. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido e minha querida, escuta bem isso. Meu irmão e irmã que está em casa, que está conosco aqui online, escuta bem. Se você ainda está vivo,
é porque essa luta não vai te matar. Se você ainda está vivo, é porque você pôde, até o dia de hoje, suportar tudo que nós estamos vivendo nesse tempo. Porque alguns de nós poderíamos não mais estar aqui. Nós louvamos a Deus que nós não perdemos ninguém da nossa igreja. Mas a maioria das igrejas, podemos dizer até em Campos, muitas delas perderam muitos irmãos. Mas se nós estamos aqui, irmão Luiz, é porque nós suportamos. E nós não podemos desanimar. Não podemos ficar abatidos por conta disso. Mas, pelo contrário, precisamos buscar no Senhor esse aprendizado para nos ensinar o que é experimentar o tudo posso. Fazer com que o tudo posso tenha sentido, Mary, na nossa vida. O tudo posso, quando faz sentido, me faz lembrar, Vitorinha, de que você já estava praticamente com cirurgia marcada para operar o joelho. Tomando medicamento, já tinha feito todos os exames, já estava lá preparado para fazer a cirurgia. E o que aconteceu? Jesus curou. Não precisou passar por cirurgia. Mas ela suportou. Suportou dores, suportou incômodos. Eu sei o que é isso. Foi difícil, mas suportou. Então, Vitorinha, você pode dizer, eu tudo posso. Porque eu tudo suporto. E eu quero sair daqui nessa noite com você podendo declarar, sabe, Daniel, esse versículo com um outro sentido, que talvez nós falávamos sempre, em relação a conquistar. Mas eu estou te convidando a olhar com outro sentido do tudo posso, na condição de tudo suportar. Acompanhado do tudo posso, vamos pensar, e você talvez esteja aí pensando em alguma situação da sua vida. Pense em algo que você viveu que foi muito difícil, mas que passou. Conseguiu pensar em algo? Sabe por que você está aqui? Porque você tudo pode. Você superou. Você suportou. E por isso você está aqui. Por isso você está ouvindo essa palavra. Por isso estamos aprendendo com o apóstolo Paulo. Pode vir o que vier, vem as lutas, vem as dificuldades, vem as perseguições, vem os naufrágios, vem as prisões, mas eu tudo posso. Tudo posso. E diante do que você se lembrou aí, do que você viveu, da situação que você conseguiu superar, declare comigo agora, eu tudo posso. Você pode declarar? Está muito fraco, gente. Está muito fraco. Você suportou mesmo? Já passou mesmo? Você já venceu mesmo? Você já superou mesmo? Então declara que você... Agora melhorou. Agora melhorou. Você tudo pode. Você pode suportar. Porque você não está sozinho. Você não está sozinha. Esse versículo ainda vem acompanhado, porque ele não termina aí, quando o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu tudo posso. Eu posso dizer isso para vocês, eu tudo posso, mas existe um outro segredo. O outro segredo é que é naquele que não é na força do braço do homem. Como Jeremias diz, que bem-aventurado o homem que confia no Senhor, daquele que não faz do seu braço a sua própria força, daquele que não diz que fui eu quem fiz, fui eu quem realizei,
Fui eu quem conquistei, que não faz do seu braço, na verdade, toda a sua força, mas aquele que confia no Senhor. Então, Paulo vai nos ensinando o seguinte: vocês já entenderam que vocês tudo podem, amém? Mas é em quem? Mas é com quem? Mas como é isso? Você vai sozinho para essa guerra, filho? Você vai sozinho para essa guerra? Você vai passar essa tribulação sozinho? Você garante que você vai suportar? Você garante que o seu conhecimento, que a sua vivência, que tudo aquilo que você adquiriu na sua vida, que a sua riqueza, que a sua família, vai dar para você toda a segurança e garantia de realmente suportar tudo fora dele? Não tem como. É impossível. E os reis que viveram no Antigo Testamento, quando nós vamos lendo, né, as histórias daqueles reis, de tantas guerras, de tantas batalhas que eles foram vivendo, era uma coisa assim, muito interessante, que quando eles olhavam e viam, às vezes, né, uma grande multidão, um grande exército, muitos deles olharam para o Senhor e disseram: Senhor, tem misericórdia de nós. Ai, que nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir enfrentar esse grande exército. Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Senaqueribe disse isso. Ó, é gente demais, tá? Não vai dar, é impossível, nós vamos ter que recuar. Mas eu quero dizer para o Senhor, os nossos olhos, Senhor, estão em Ti. E eu quero te convidar nessa noite a declarar o seu tudo pode, porque existe um Deus que vai com você em todas as batalhas. Que existe um Deus que Ele conhece a sua dor, conhece a sua força, conhece a sua fragilidade, conhece você no mais íntimo do seu ser, e Ele sabe que você só vai conseguir chegar, que você só vai conseguir superar, que você só vai conseguir suportar se Ele estiver com você e se você depositar nele a sua confiança. É com Ele que nós vencemos todas as guerras. É com Ele que nós podemos padecer necessidade. De ser difícil, de ser dia difícil, de ser uma semana difícil, de serem meses difíceis. É só com Ele que nós podemos suportar quando a doença bate na nossa porta. Quando a enfermidade vem, eu não estou falando nem do Covid. Vamos falar das doenças que já existem, que já pré-existem antes do Covid. Quando bate a nossa porta, quão difícil é. O que fazer com isso? Como administrar? Você faz a sua parte, você vai a médico, você faz exames, você toma medicamento, você faz o tratamento, e vai, e parece que a coisa não flui, parece que a coisa não acontece. E você precisa de alguém para te ajudar a suportar. Porque se você não tiver Deus na sua vida, se você não confiar, não depositar no Senhor a sua confiança, eu posso te dizer que talvez você vai perder essa batalha. Porque muitos perdem porque não confiam no Senhor. Muitos perdem porque vão desprovidos para a guerra. Muitos vão como soldados, esquecendo que se o general estiver na frente, pode ter certeza que o nosso general, que é Cristo, ele vai dar vitória. Ele vai cuidar. Mesmo que você não tenha força, não se preocupe com isso, porque a nossa força, ela vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, porque de nós mesmos, nós não temos força. E é por isso que Paulo fala, Samuel, olha,
Eu fui instruído, eu já estou habilitado para isso. Eu já sei como é passar por isso, é como viver por isso, porque eu tudo posso naquele que é Jesus Cristo, que é o meu Salvador, que é o meu Senhor, que é o meu general, que é o Senhor de todas as coisas, que pode todas as coisas e que tem todo o poder. Por isso eu tudo posso. Tudo posso suportar. Tudo posso superar. Naquele que tem todo o poder. Aí ele completa o versículo, porque até então fica meio sem sentido, né? Mas ele completa que é naquele que o fortalece, que é naquele que dá força suficiente para suportar. Ele entende que dele mesmo, Rosinete, não existe condições dele passar por tudo que ele passou e suportar. Em Atos fala, né, que ele estava preso e que a prisão se abriu, que eles foram soltos da prisão, porque ele e Silas começaram a cantar, começaram a adorar ali. E ele só conseguiu estar nesse lugar porque a cada dia o Senhor o fortalecia. Ele estava na prisão, mas Jesus estava com ele. Ele estava no naufrágio, mas Jesus estava com ele. Ele foi apedrejado, mas Jesus estava com ele. Ele foi açoitado, mas Jesus estava com ele. Então não importa o que passemos, o Senhor está contigo. E é Ele quem te fortalece. E é Ele quem te dá a força para suportar. E é Ele quem diz para você, olha, você precisa suportar. O que é suportar? Quando você é fortalecido, você consegue suportar. É saber viver em qualquer circunstância. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo hoje. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual é a sua circunstância hoje. Ou que foi ontem, ou que você já está vivendo há uma semana. Situação que parece que não vai ter fim, que parece que não vai acabar, que parece que não vai passar, que parece que não tem jeito. Não é isso que a palavra diz para nós. O que a palavra diz é que se nós confiarmos nele, ele é aquele que nos faz poder todas as coisas, poder suportar qualquer circunstância que venha ao nosso encontro. O Senhor, Júlia, quer que nós saímos aqui hoje habilitados. A gente estuda a beça, né, para ir para a autoescola. Eu até hoje não consegui a minha. Foi por falta de estudar, não. Sabia tudo. Só que na hora a coisa não flui. Diz que a coisa não vai. Tiro nota máxima lá no teórico, aquela maravilha toda. Quando chega na prática, a coisa fica ruim. Mas hoje, tá rindo, gente? Porque você passou logo na primeira, né? Tá dando risada, pastorinha, né? Mas hoje nós podemos sair daqui habilitados pelo Senhor. Você não precisa ser reprovado nessa prova prática. Você não precisa passar pelo sofrimento, não. Você pode ser aprovado, habilitado pelo Senhor hoje. E o desejo do coração dele é que você saia daqui hoje dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu vou suportar. Porque o Senhor está comigo. E eu vou poder dizer como o apóstolo Paulo disse: eu sobrevivi. Eu consegui. Mesmo que tudo parecia perdido. Mesmo que parecia que não ia ter jeito. O mar estava bravo demais. Fui lançado ao mar. Fiquei agarrado a um pedaço de madeira. Aguardando. O dia todo se passou. Mas porque o Senhor me habilitou,
eu pude sobreviver tudo isso. O Senhor Jesus não está aqui para te falar que Ele vai te dar uma casa nova. Embora isso seja bom, né? Todo mundo quer ter uma casa nova, uma casa bonita, uma casa arrumada, um carro bonito. Não. O Senhor Jesus está aqui para dizer para você que Ele quer te dar forças para que você possa suportar qualquer circunstância que venha na sua direção, que você tenha que viver. E ainda mais, Ele vem dizer que a força que Ele dá, Ele não dá somente a força e vai embora. Pelo contrário, Ele te dá força e Ele está com você. É dessa forma que nós precisamos sair daqui, sabendo que, como Jesus nos dá força, nós podemos enfrentar qualquer situação. Como é Jesus quem nos fortalece, como é nele que está a nossa fé, como é nele que está a nossa confiança, nós podemos enfrentar, nós podemos viver, nós podemos sobreviver, nós podemos suportar. Seja habilitado pelo Senhor hoje, em nome de Jesus. As lutas vêm, sim. Elas acontecem, sim. Mas elas não nos matam. Elas nos fortalecem. Não é isso? As lutas, elas nos fortalecem. As lutas, elas nos habilitam. É essa mensagem que Paulo traz para nós quando ele diz esse versículo. Quando ele chega nesse momento que ele conclui, naquele momento, aquilo que ele estava transmitindo naquela carta, ele conclui dizendo exatamente isso. Realmente eu tudo posso, já padeci tantas coisas, e eu estou aqui. E eu sobrevivi. Então eu posso dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse mesmo Paulo, e eu quero encerrar com você, lendo esse trechinho, né, da carta de 2 aos Coríntios, que foi escrita por ele também, né, quando ele enviou essa carta à igreja de Coríntios. Havia uma situação lá, né, difícil para ser administrada, mas ele traz uma palavra que é bem parecida, né, com essa que nós estamos falando, e eu quero terminar com você fazendo essa declaração dessa palavra, de quando ele diz, Greicon, que realmente não é fácil. Entende, Carol? Não estou dando para vocês facilidade. Não estou dizendo para vocês que é fácil. Entende, Mateus? Não estou dizendo, filho, que vai ser fácil, não. As lutas vão vir. Mas, com o Senhor Jesus Cristo, nós podemos todas as coisas e poder sobreviver em tudo. Segunda carta aos Coríntios 4, a partir do verso 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a morte do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei,
nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio da morte, por meio de muitos, torne abundantes a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Mesmo que o seu homem exterior se corrompa, a palavra vai dizer que o nosso interior vai sendo renovado pelo Senhor dia após dia. E é com essa palavra que nós encerramos essa noite. E eu quero te convidar, em nome de Jesus, a se revestir desta palavra. Tem tribulação, mas você não vai ficar na tribulação todo o tempo. O Senhor não desampara, o Senhor não nos deixa desanimados, o Senhor não nos deixa destruir. Pelo contrário, são apenas as marcas